72 horas. Apenas 3 dias. Pode parecer pouco diante de uma vida inteira, mas é tempo suficiente para perceber quem realmente governa sua mente. Se é você, ou se são as vozes invisíveis das ansiedades, das distrações, das expectativas que o mundo coloca sobre os seus ombros. Epiteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos sobre elas. E talvez a maior parte do sofrimento que carregamos venha justamente dessa incapacidade de interrogar as nossas próprias opiniões. Em 3 dias não se muda o destino inteiro, mas em 3 dias é possível começar a ver onde termina a realidade e onde começa a narrativa que criamos sobre ela. É possível experimentar, ainda que por um instante, a liberdade de observar a mente antes de acreditar em tudo o que ela nos diz. Pense em Viktor Frankl, que sobreviveu ao inominável e descobriu que, mesmo no inferno dos campos de concentração, havia um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, repousava a liberdade de decidir quem ele seria diante da dor. O estoicismo chama esse espaço de consciência lúcida, e o que você vai treinar aqui em apenas 3 dias é justamente a capacidade de habitar esse espaço. Respirar nele, viver nele e escolher a resposta que honra o seu caráter. Não se trata de uma promessa milagrosa. A filosofia não é um atalho para a perfeição. Não é uma técnica rápida para calar as dores de uma vida inteira. Este é apenas um ensaio filosófico, prático e humano. Um campo de testes para separar aparência de essência, pressa de presença, emoção bruta de razão lúcida. O desafio é simples. Durante 3 dias, você vai experimentar 7 hábitos, 7 pequenas práticas que não prometem glória, mas oferecem algo mais profundo. O começo de um governo interno. São sementes plantadas na terra da consciência. São exercícios que, se repetidos, transformam não apenas o que você sente, mas a forma como você habita a sua própria mente. Talvez você esteja cansado de tentar parecer bem. Talvez esteja sobrecarregado por expectativas externas, preso em ciclos de correria e esgotamento. Talvez tenha a sensação de que sua mente não é um lugar seguro, mas uma arena em que pensamentos se enfrentam em guerra constante. E ainda assim, aqui está um convite. 3 dias. Apenas 3 dias para interromper o automatismo e olhar para dentro com atenção. Não espere milagres, espere ensaios, espere tropeços, espere descobrir que não controla tudo, mas que pode aprender a escolher melhor onde colocar sua energia. Espere silêncio, espere desconforto, espere clareza. Em 3 dias, não há tempo para mudar o mundo, mas há tempo suficiente para perceber se você é senhor ou escravo de si mesmo. 72 horas. Esse é o laboratório, o campo de treino. A oportunidade de sentir, ainda que por pouco tempo, o gosto da disciplina interior. Cada hábito que você vai conhecer é como uma âncora lançada em meio ao caos. O silêncio da manhã, a respiração consciente, a gratidão, o desapego, o propósito, a escuta, a revisão noturna. Eles não são grandes feitos, mas pequenos gestos de soberania. Este não é um convite para acreditar em palavras, é um convite para experimentar. 3 dias são uma fagulha, e uma fagulha, se cuidada, é suficiente para iniciar o fogo que transforma o destino. 1. O silêncio da manhã. Erguer um escudo antes da batalha. Há quem acorde já derrotado. Antes mesmo de sair da cama, a mente foi capturada por notificações, cobranças, expectativas e memórias inacabadas. É como abrir os olhos e já estar no meio de uma arena, cercado por vozes que não calam. O dia começa antes de começar, e o coração corre como se houvesse uma guerra invisível acontecendo dentro do peito. Mas existe um instante que poucos percebem. Um instante sutil escondido entre o despertar e a primeira reação ao mundo. Esse instante é o silêncio da manhã. Para os estoicos, esse espaço é mais do que uma pausa. É um território sagrado, uma fronteira em que ainda é possível escolher quem vai comandar o seu dia, você ou o caos externo. Marco Aurélio
Escrevia para si mesmo ao amanhecer, lembrando que o mundo o confrontaria com ingratidões, ofensas e perturbações. E mesmo assim, ao preparar a mente antes da batalha, ele já estava meio caminho à frente. O silêncio, nesse momento, não era fuga, era estratégia, era disciplina. Era a fortaleza invisível que sustentaria cada decisão do dia. A maioria desperdiça esse território. O primeiro gesto ao acordar é abrir a porta para a invasão, mensagens, notícias, cobranças. E nesse gesto, entregam o controle do próprio espírito ao barulho do mundo. Não percebem que perderam a primeira batalha antes mesmo de empunhar qualquer defesa. O silêncio da manhã é o escudo que poucos levantam. Não é sobre meditar para se sentir bem, mas sobre construir uma mente capaz de resistir ao ataque inevitável das horas seguintes. Epicteto dizia que as impressões chegam como visitantes. Nesse instante, você decide quem entra e quem não entra. Você decide se abre as portas para a confusão ou se mantém a ordem interna. 5 minutos bastam para erguer esse escudo. 5 minutos de presença em que você apenas respira e observa, sem correr, sem se apressar em reagir. E nesses minutos, algo profundo acontece. O corpo desacelera, a mente se alinha, e você percebe que não precisa ser arrastado pela correnteza logo ao nascer do dia. Talvez ao início, esse silêncio incomode. Ele pode parecer pesado, quase hostil, porque obriga a encarar aquilo que normalmente abafamos com distrações. Mas é justamente aí que ele revela o seu poder. O silêncio é o primeiro campo de treino do autodomínio. Se você não suporta ficar consigo mesmo por alguns instantes ao amanhecer, como suportará as pressões de um mundo inteiro durante o dia? Esse hábito, repetido mesmo que por apenas 3 dias, já deixa marcas. Você acorda diferente, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de encontrá-lo. As exigências continuam, as vozes não cessam, mas há algo novo, uma camada de clareza, um espaço interno onde você já não é refém. O silêncio da manhã não é apenas uma prática, é uma declaração de soberania. É o gesto inicial de quem diz: antes que o mundo me arraste, eu escolho estar comigo mesmo. É nesse espaço, ainda frágil e breve, que começa o governo de si. 2. Respirar como um guerreiro tranquilo. Há dias em que o corpo vive em alerta constante, como se cada músculo estivesse preparado para uma batalha que nunca termina. Os ombros pesam, a mandíbula se contrai, a respiração se encurta. E o curioso é que muitas vezes não percebemos que estamos vivendo assim. É como se o corpo tivesse aprendido a existir em estado de defesa, mesmo quando não há ataque. A respiração é o fio invisível que conecta a mente ao corpo, e quando esse fio está tenso, toda a vida se torna tensa. A maioria das pessoas respira de forma curta, apressada, como quem não tem tempo nem para inspirar a própria existência. O resultado é um organismo sempre pronto para reagir, mas raramente preparado para refletir. Os estoicos nos lembram de que a disciplina começa no corpo antes de se manifestar no pensamento. Não é possível exigir da mente clareza se o corpo está preso em sobressalto. É como tentar acalmar o mar apenas com a vontade, ignorando o vento que sopra sobre ele. O corpo é esse vento, e a respiração é o timão que pode mudar a direção das ondas. Há uma sabedoria silenciosa no ato de respirar profundamente. Cada inspiração é como um gesto de recolher a vida, de trazer ordem para dentro. Cada expiração é como soltar os pesos que insistimos em carregar sem necessidade. Inspirar é acolher. Expirar é libertar. Quando esse ritmo se estabiliza, a mente encontra, pouco a pouco, o mesmo compasso. Neurociências recentes confirmam aquilo que os antigos intuíram. Ao prolongar a expiração, o corpo ativa freios internos, reduzindo a agitação, desacelerando o coração, liberando a mente da tirania da urgência. É nesse movimento que nasce uma calma concreta, perceptível, quase palpável. Imagine um guerreiro antes da batalha. Ele não avança correndo, não desperdiça energia em gestos impulsivos. Ele respira, ele se centra, ele controla o próprio corpo
antes de enfrentar qualquer inimigo externo. A respiração é a espada invisível desse guerreiro. É o ato silencioso que decide se a luta será conduzida pelo medo ou pela clareza. Quando respiramos de forma consciente, estamos treinando mais do que os pulmões. Estamos treinando a mente para pausar antes de reagir, para escolher antes de explodir, para se manter presente em vez de se perder em futuros imaginados ou passados revividos. A cada ciclo de ar que entra e sai, reforçamos a lembrança de que o controle começa no mais simples, no mais básico, no invisível. Ao longo de 3 dias, o efeito desse gesto se acumula. A cada manhã, algumas respirações profundas alinham o corpo. Durante as horas tensas, uma pausa respirada abre espaço entre o impulso e a ação. À noite, um sopro mais lento dissolve o peso acumulado. É quase imperceptível no início, mas transforma silenciosamente a forma como enfrentamos o cotidiano. Respirar como um guerreiro tranquilo não é apenas oxigenar o corpo, é ocupar o instante. É permitir que o presente se revele sem pressa, sem atropelo, sem a ditadura da urgência. É treinar a coragem de desacelerar em um mundo que insiste em acelerar. A respiração é simples, mas nunca banal. É o gesto contínuo que nos mantém vivos, e ainda assim é o que mais esquecemos de cuidar. Quando nos lembramos dela, descobrimos que a calma não é algo distante. É um ato, um ritmo, um espaço que está sempre à nossa disposição. E quando esse espaço é honrado, mesmo por 3 dias, ele já muda a maneira como enfrentamos o caos. Respirar é o primeiro lembrete de que a vida não precisa ser pressa. Ela pode ser presença. 3. Gratidão ativa. Enxergar o suficiente em um mundo de excesso. Vivemos em uma época em que a abundância não trouxe paz, mas inquietação. Quanto mais acumulamos, mais sentimos falta. Quanto mais temos, mais ansiamos. O excesso nos engana com a promessa de completude, mas deixa apenas um vazio ainda maior. É nesse cenário que a gratidão surge não como um sentimento passageiro, mas como uma disciplina profunda, quase uma revolução silenciosa contra o apetite insaciável do mundo moderno. Para os estoicos, riqueza não era possuir muito, mas desejar pouco. Epicteto lembrava que o homem livre é aquele que não depende do que está fora para estar em paz. Essa é a essência da gratidão. Deslocar o olhar do que falta para o que já existe, não como resignação, mas como ato de soberania. É um gesto de escolher onde repousar a consciência. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que até as coisas mais simples tinham beleza. O pão que se rompe em pedaços, a pele que se enruga com a idade, o suor que escorre de um trabalhador. Tudo isso para ele era digno de contemplação. A gratidão é essa lente que revela a ordem invisível nas pequenas coisas. Não porque sejam espetaculares, mas porque são reais, porque sustentam a vida. O problema é que estamos condicionados a correr. Passamos pelos dias como quem atravessa um campo sem notar as flores, como quem respira sem perceber o ar. O olhar está sempre na frente, no que virá, no que falta. A gratidão quebra essa lógica. Ela nos força a voltar os olhos para o instante e a perceber que já existe aqui um campo fértil de sentido. Não se trata de repetir mentalmente que sou grato. Trata-se de enxergar. Enxergar a presença de alguém querido. Enxergar a luz que entra pela janela. Enxergar o alimento que repousa no prato. 3 dias bastam para perceber como essa mudança de perspectiva altera não apenas o humor, mas a forma como habitamos o mundo. Quando a mente aprende a registrar o suficiente, o excesso perde o poder de nos dominar. É como fechar uma porta que o mundo insiste em arrombar. A gratidão ativa nos mostra que não precisamos de muito para sentir plenitude, apenas da clareza para reconhecer o que já está diante de nós. Esse hábito, repetido mesmo que por pouco tempo, cria raízes. O olhar se acostuma a buscar sentido no comum, e a vida que antes parecia escassa se revela generosa. É como se descobríssemos que a abundância não está no que conquistamos, mas na forma como olhamos para o que temos. A gratidão, assim compreendida, não é um consolo barato, mas uma disciplina de libertação. É uma escolha lúcida de interromper o desejo infinito para afirmar:
já é suficiente, e nesse gesto silencioso encontramos uma riqueza que o mundo não pode tirar. 4. Desapego do supérfluo. A faxina da mente e do corpo. Há um peso silencioso que carregamos sem perceber. Ele se acumula nos objetos que não usamos, nas promessas que não cumprimos, nos ressentimentos que não soltamos. Como uma casa cheia de tralhas, nossa mente se torna um espaço onde o essencial se perde, no meio do que já não tem vida. E é por isso que o desapego é mais do que uma escolha prática. É um ato de libertação interior. Os estoicos defendiam a simplicidade não como privação, mas como clareza. Sêneca alertava que não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas o que deseja mais. E essa frase ecoa como um lembrete de que a abundância que acumulamos não é riqueza, mas ruído. Quando nos cercamos de excessos, a alma se perde em meio ao barulho das coisas. Cada objeto inútil guardado é como uma aba aberta na mente. Cada compromisso desnecessário é uma dívida que nos cobra em silêncio. Cada ressentimento cultivado é um peso amarrado ao peito. O desapego é a decisão de fechar essas abas, de libertar energia, de devolver espaço àquilo que realmente importa. Imagine a mente como um cômodo. Ao longo dos anos, você foi colocando coisas ali, lembranças, obrigações, pessoas, objetos. Algumas têm valor, outras apenas ocupam espaço. Chega um momento em que quase não se consegue entrar nesse cômodo. O excesso nos asfixia. O desapego, então, é a faxina necessária. Olhar com honestidade e perguntar o que ainda serve à vida e o que apenas drena vitalidade. Marco Aurélio, imperador do império mais poderoso do mundo, viveu com pouco. Ele sabia que a simplicidade era mais forte do que o luxo, porque não o tornava dependente de nada que pudesse ser perdido. Essa é a verdadeira liberdade, não estar preso ao que não é essencial. O desapego, quando praticado, não deixa um vazio. Ele abre espaço, espaço para respirar, espaço para a clareza, espaço para aquilo que realmente sustenta. Ao se desfazer do supérfluo, descobre-se que a vida nunca foi sobre acumular, mas sobre se alinhar ao que tem sentido. Nos 3 dias deste ensaio filosófico, basta olhar para um objeto que já não serve, para um compromisso que já não faz sentido, para um ressentimento que apenas consome. E ao deixá-los ir, ainda que sejam pequenos, a mente aprende que soltar não é perder, é ganhar leveza. O desapego não é destruição, é revelação. É como remover camadas de pó para redescobrir o brilho do que sempre esteve ali. Ao final, não resta a sensação de perda, mas a surpresa de perceber que o essencial já estava presente, apenas escondido pelo excesso. 3 dias bastam para sentir essa diferença. E quando a alma experimenta essa leveza, entende que o verdadeiro peso nunca esteve no mundo, mas naquilo que escolhemos carregar sem necessidade. 5. Propósitos claros. O mapa contra a deriva. Há dias em que acordamos e já sentimos que estamos sendo arrastados. O relógio dita o ritmo, as demandas se acumulam e quando a noite chega, a sensação é de que muito foi feito, mas pouco teve sentido. É como remar sem direção em um rio turbulento. Há esforço, mas não há norte. Os estoicos sabiam que viver sem propósito é viver à deriva. Marco Aurélio repetia a si mesmo que cada dia precisava ser guiado pela virtude, pelo dever, pela clareza de um fim. Para ele, não era a grandeza do objetivo que importava, mas a firmeza em cumpri-lo. O propósito não era uma meta distante, mas o fio condutor que alinhava as pequenas ações cotidianas. O mundo moderno nos ensina a buscar grandes missões, como se apenas algo extraordinário pudesse justificar a vida. Mas a filosofia estoica nos mostra o contrário. O propósito se revela nas pequenas escolhas, na forma como tratamos alguém, na maneira como enfrentamos o trabalho, no modo como lidamos com nossos próprios pensamentos. Não se trata de grandiosidade, mas de coerência. Ter um propósito claro é como carregar uma bússola em meio a tempestades. Você não controla os ventos, não controla as ondas, mas sabe para onde está indo. Essa clareza muda tudo.
Até os imprevistos que antes pareciam desviar tornam-se parte do caminho, porque o propósito dá sentido ao desvio. Não é necessário descobrir de imediato uma missão perfeita. Basta uma pergunta simples a cada manhã. O que realmente importa hoje? Essa pergunta, repetida com honestidade, é capaz de transformar a pressa em direção, o cansaço em disciplina, a rotina em significado. Ao anoitecer, olhar novamente para essa mesma pergunta revela não apenas o que foi feito, mas o que foi vivido. O perigo da vida sem propósito é que ela se torna reativa. Somos levados por impulsos, por distrações, por expectativas externas. Perdemos a capacidade de escolher e, quando não escolhemos, escolhem por nós. O propósito é o antídoto contra essa deriva. É a decisão de viver guiado por princípios, não por circunstâncias. Epicteto dizia que a liberdade verdadeira está em agir de acordo com os próprios valores e não segundo o capricho do mundo. Quando definimos propósitos claros, mesmo que pequenos, nos tornamos menos vulneráveis às pressões externas. É como se a alma encontrasse um eixo interno, firme, que não cede ao primeiro sopro de caos. 3 dias bastam para sentir esse alinhamento. 3 dias de acordar e perguntar a si mesmo o que realmente importa. 3 dias de encerrar a noite revisando se a vida foi conduzida pelo essencial ou pelas distrações. E nesse ensaio, a mente percebe algo profundo. A vida não precisa ser imensa para ser significativa. Precisa apenas ser coerente. O propósito é o mapa que impede a alma de se perder. E quando ele é claro, até o menor gesto ganha grandeza, porque está conectado a algo que não se dissolve com o tempo. 6. Ouça mais, fale menos. A força da receptividade. Há um silêncio que não é vazio, mas presença. Ele acontece quando escolhemos ouvir sem pressa de responder, quando abrimos espaço para que o outro exista sem a interferência imediata da nossa opinião. Esse silêncio é raro e justamente por isso é poderoso. No mundo atual, onde todos falam ao mesmo tempo e poucos realmente escutam, a capacidade de ouvir se tornou quase uma virtude esquecida. Epicteto lembrava que temos 2 orelhas e apenas uma boca, para que possamos ouvir mais do que falamos. Não é apenas uma metáfora simples, mas um lembrete de disciplina. A escuta é uma forma de autocontrole, porque exige que contenhamos o impulso de reagir, de nos colocar no centro, de provar que temos razão. E nesse domínio do silêncio, nasce algo que o barulho nunca oferece: compreensão. Muitas vezes acreditamos que ouvir significa apenas ficar calado enquanto o outro fala, mas escutar de verdade é diferente. É se permitir ser atravessado pela presença do outro. É suspender julgamentos por alguns instantes. É resistir à pressa de formular respostas. Essa postura não apenas fortalece relações, mas também nos fortalece internamente, porque reduz a impulsividade e amplia a clareza. A escuta é um exercício de humildade. Ela nos lembra de que não sabemos tudo, de que cada pessoa carrega um universo de experiências e de que até mesmo alguém com quem discordamos pode revelar um ponto cego em nossa própria visão. Quando nos dispomos a ouvir, nos tornamos aprendizes constantes, abertos a lições que jamais chegaríamos sozinhos. O silêncio na escuta também nos protege. Quantas vezes palavras precipitadas ampliaram conflitos, criaram ressentimentos, abriram feridas desnecessárias. Ao retardar a resposta, criamos um espaço semelhante ao que Viktor Frankl descreveu entre o estímulo e a reação. Nesse espaço, não apenas a liberdade, mas também a sabedoria se manifesta. O ato de ouvir mais e falar menos é, em si, um treinamento estoico. Ele nos convida a estar presentes sem necessidade de dominar a cena, a cultivar uma mente tranquila em vez de reativa, a construir vínculos pela atenção e não apenas pela fala. É uma disciplina silenciosa que transforma conversas em pontes e desacordos em oportunidades de crescimento. Em 3 dias de prática consciente, algo se torna perceptível. A pressa de responder dá lugar à serenidade de compreender.
O outro não é mais um adversário a ser vencido, mas um espelho que pode revelar partes de nós mesmos. E nesse espelho, aprendemos que ouvir é também uma forma de se conhecer. A escuta, portanto, não é passividade, é força, é a coragem de ceder espaço sem perder identidade. É o poder de conter a reação para oferecer presença. É o gesto invisível que protege a mente do tumulto das palavras inúteis e a aproxima da sabedoria que só o silêncio pode revelar. 7. Revisão noturna. O espelho da consciência. Quando a noite cai e o mundo desacelera, surge a oportunidade de voltar-se para dentro. O silêncio noturno é um espelho. Nele não olhamos para o reflexo do corpo, mas para o reflexo da alma. É nesse instante que podemos avaliar não o quanto produzimos, mas o quanto fomos fiéis a nós mesmos. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos à noite, como quem limpa o terreno antes do próximo dia. Sêneca também defendia a prática de uma contabilidade moral. Revisar as ações, observar os erros sem condenação, aprender com eles como quem recolhe lições no campo de batalha. Para os estoicos, essa prática não era peso nem penitência. Era um ajuste, uma forma de manter o leme firme em meio às correntes invisíveis que arrastam a vida. A revisão noturna é o oposto da exaustão automática com que terminamos os dias modernos. Não é adormecer derrotado pelo cansaço, mas encerrar o dia com presença. É olhar para trás e perguntar: fui guiado pela razão ou pela emoção? Onde pratiquei virtude? Que pequeno ajuste posso fazer amanhã? Perguntas simples, mas capazes de transformar a forma como enfrentamos o tempo. O mundo ensina que erros são fracassos. Os estoicos nos mostram que erros são relatórios. Cada falha é apenas uma informação, um dado precioso sobre os pontos em que ainda precisamos crescer. Ao revisitar o dia, não estamos nos culpando, mas nos preparando. Não estamos nos punindo, mas nos libertando da repetição inconsciente. Essa prática, mesmo em apenas 3 noites, já revela padrões. Descobrimos o que nos irrita, o que nos distrai, o que nos fortalece. Identificamos as pequenas vitórias que passariam despercebidas e que, na verdade, são a base do progresso. É como iluminar recantos escuros da mente, trazendo clareza ao que antes parecia caos. A revisão noturna é também um ato de coragem. É preciso coragem para olhar para si sem máscaras, para reconhecer falhas sem desculpas, para encarar a própria sombra sem fugir. Mas é nesse ato que nasce a verdadeira liberdade, porque quem se conhece já não é facilmente enganado pelos próprios impulsos. Ao praticar esse hábito, não buscamos perfeição, buscamos alinhamento, buscamos coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. E mesmo que os dias sejam imperfeitos, ao revisá-los, damos a eles um significado. Cada noite se torna uma oportunidade de renascimento. Cada amanhecer, um convite para recomeçar de forma mais lúcida. 3 dias bastam para sentir o impacto dessa prática. Ao final da 3ª noite, a mente já percebe que a vida não é apenas o que acontece, mas também o que decidimos aprender com o que acontece. A revisão noturna nos devolve a sensação de governo sobre o próprio destino, lembrando que não estamos condenados a repetir, mas convidados a transformar. Olhar-se no espelho da consciência é, portanto, um ato de amor próprio. É a decisão de não passar pela vida como um sonâmbulo, mas de acordar mesmo ao anoitecer. E quando a alma aprende esse gesto, até o sono se torna mais leve, porque o espírito repousa em paz consigo mesmo. Marco Aurélio escreveu: a vida de cada um é aquilo que ele pensa repetidamente. Essa frase ecoa como um lembrete de que a mente, mais do que o corpo, é o território onde o destino é moldado. Em 3 dias, talvez nada no mundo externo mude. Mas em 3 dias, é possível perceber o que se repete dentro de nós, quais pensamentos insistem em nos governar e quais escolhas podem nos libertar. O estoicismo nos ensina que não se trata de controlar tudo, mas de aprender a escolher bem onde colocar esforço e atenção. A prática desses 7 hábitos, o silêncio da manhã, a respiração consciente, a gratidão ativa, o desapego do supérfluo, os propósitos claros, a escuta presente e a revisão noturna, é mais do que uma lista de ações.
Eles formam um ciclo. São 7 âncoras que, juntas, revelam se estamos vivendo como senhores de nós mesmos ou como escravos de impulsos e distrações. Daniel Goleman, estudioso da inteligência emocional, lembra que sem regulação emocional não há inteligência prática. Não basta acumular conhecimento, nem desenvolver habilidades, se não houver governo interior. É nesse ponto que a filosofia encontra a psicologia. Ambas mostram que o domínio de si não é luxo, mas necessidade. É ele que sustenta decisões justas, relações saudáveis e uma vida que não se dissolve no caos. Esses 3 dias não são uma solução definitiva. São um ensaio, uma fagulha, mas toda chama começa pequena. O silêncio inicial pode se tornar disciplina. A respiração pode se tornar presença. A gratidão pode se tornar modo de vida. O desapego pode se tornar leveza. O propósito pode se tornar direção. A escuta pode se tornar sabedoria. A revisão pode se tornar clareza. O mundo ao redor continuará barulhento, exigente, imprevisível. Mas o governo de si não depende do mundo. Ele depende da decisão íntima de cultivar aquilo que ninguém pode tirar. O que nasce em 3 dias pode, se cuidado, transformar não apenas um ciclo de tempo, mas o próprio destino. 3 dias são o suficiente para sentir a diferença entre ser arrastado e estar presente, entre reagir e escolher, entre sobreviver e viver. O poder não está fora. Ele está na disciplina silenciosa que nos conduz a cada respiração, a cada gesto consciente, a cada instante de lucidez. A fagulha foi acesa. Cabe a você mantê-la viva até que se torne chama. E quando essa chama cresce, ela não ilumina apenas o caminho. Ela se torna o próprio destino. Se este conteúdo trouxe algo novo à sua vida, escreva nos comentários. Em 3 dias eu recomeço. Assim saberei que você esteve comigo até o fim e que essa fagulha também arde dentro de você. E se acreditar que essa mensagem pode ajudar mais pessoas a encontrarem clareza em meio ao caos, dê seu apoio curtindo esse vídeo. Juntos, mantemos viva a chama do estoicismo.